Vamos ler a palavra de Deus aqui em 2 Reis 6, do 8 a 17. Diz assim a palavra: Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel, e teve conselho com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Elo que o rei da Israel enviou aquele lugar, amém? Aquele lugar de onde o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Isso aconteceu não uma só vez, nem duas. Turbou-se por causa disto o coração do rei da Síria, que chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: não é assim. Amém? É o versículo. Vou na minha Bíblia aqui, irmão, que eu estou olhando na TV aqui. Não é assim, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Amém? Então, vamos ver aqui. Saiu da página já aqui, não tem problema. E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? E baseado nesse texto, irmãos, eu quero falar sobre o seguinte tema: abrindo os olhos e mudando a visão. Amém? Ali os olhos daquele moço foi aberto, e ali foi mudada a sua visão. E nas Escrituras Sagradas nós encontramos por inúmeras vezes a expressão: e Deus lhe abriu os olhos. Em Provérbios 29:18 diz: onde não há profecia, onde não há visão, o povo perece. A visão aqui é mencionada, é a visão espiritual. E nós lemos esse texto aqui, tivemos algumas coisas no texto aqui, mas nós lemos e deu para você entender. O rei ali, Eliseu, o rei da Síria fazia plano para atacar Israel, mas Deus revelava ao profeta, amém? É assim que Deus faz, Deus não mudou. Deus revelava o profeta, e o profeta falava para Israel. E ali o rei da Síria ficou chateado, porque seus planos eram sempre frustrados. Chamou ali a sua tropa e perguntou: quem entre nós está com Israel? E ele falou: não, meu senhor, ninguém está. É o profeta. E aquele rei, se sentindo ali o todo-poderoso, né? Chegou, então, veja onde está esse profeta. Vai lá e traga ele preso. E o rei,
o exército da Síria era um grande exército, meu irmão. Pense no exército. Era um grande exército. E aquele moço, Gease, se levanta ali pela manhã e contempla, né? E fala: Senhor, está vindo um grande exército da Síria. E aqui ele fala no versículo 15: tendo levantado muito cedo o moço, do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, como está a sua vida, o que você tem passado ou está passando. Pode ser que você tenha entrado aqui, às vezes sem esperança, desanimado, triste, abatido, sem planos para o amanhã, não consegue mais sonhar, mas por outro lado você pode ter entrado aqui também feliz, alegre, mas estar querendo receber mais de Deus, está querendo um enchimento do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Não sei em quais dessas situações você se encontra, mas de uma coisa eu sei, que aquele que abre os nossos olhos espirituais e muda a situação está aqui, amém? De uma coisa eu sei, que o leão da tribo do Judá está aqui, que o Cordeiro de Deus está aqui, que o Espírito Santo está aqui. E nesta noite Ele vai tocar os seus olhos e vai abrir os seus olhos espirituais para que eu e você possamos enxergar como Ele quer que nós enxerguemos, amém? Mas de uma coisa é necessária, meu irmão e meu amigo que nos visita nessa noite: você precisa crer. Deus só age se você crê, amém? Você tem que crer no agir de Deus na sua vida. O profeta Eliseu foi um sucessor de Elias. E o agir de Deus, o poder de Deus na vida de Eliseu foi tremendo, irmão. Que mesmo após a sua morte, em certa situação, os moabitas invadiram o funeral, imagina, meu irmão. Invadiram o funeral ali, e as pessoas, ali em Israel, e as pessoas que estavam ali no funeral, velando ali o defunto, correram ali do funeral e jogaram o morto, ali o defunto, dentro da sepultura de Eliseu. Só que aquele defunto, quando bateu ali dentro da sepultura, nos ossos do servo de Deus, ele reviveu, amém? É o poder de Deus, meu irmão. Deus continua agindo na minha vida, na sua vida. Isso está em 2 Reis 13, de 20 a 21. É o poder de Deus na vida das pessoas. E o mesmo Deus de Eliseu é o meu Deus e o seu Deus, que continua agindo na minha vida, na sua família, na sua casa, por onde você estiver. A minha oração é que para nesta noite, durante a mensagem, ou no final desta mensagem, Deus possa abrir os nossos olhos e mudar a nossa visão. Porque a visão espiritual é necessária, porque ela nos dá a direção, e sem ela, o povo morre, o povo perece, amém? Visão espiritual é o que eu e você temos que buscar. A visão dos céus. Hoje nós andamos buscando tanta coisa neste mundo, meu Deus. É como o nosso pastor acabou de falar, nós temos que buscar a Deus. Nada acontece por acaso. Tudo o que acontece tem que buscar, amém? As coisas no mundo espiritual tem que buscar. Nós estivemos estudando sobre os dons espirituais.
E a palavra diz: buscai com zelo os melhores dons. Como é que vão vir sobre a minha vida os dons espirituais se eu não busco? Então essas coisas têm que acontecer na minha e na sua vida. Com base em 2 Reis, que acabamos de ler, gostaria de compartilhar 3 verdades espirituais que eu posso, aqui quero falar nesta noite, nesse texto. As primeiras delas é que as adversidades sempre vão aparecer na sua vida, irmão. As adversidades sempre vão acontecer na sua vida. Tem pessoas que param a vida por causa das adversidades. Eliseu ali, antes disso acontecer com ele, antes de o exército vir, se você olhar no capítulo, aqui no capítulo 6, no próprio capítulo no início, eles foram cortar as árvores lá, o machado caiu na água, e ele fez um milagre lá do machado flutuar, amém? Botou o cabo e o machado flutuou. E logo depois, já veio essa adversidade aqui na vida de Eliseu. Mas os olhos deles estavam onde? Os olhos deles estavam no Senhor. Por isso que a nossa visão tem que ser a visão dos céus. O teu levantar pela manhã, as suas primícias, irmão, do seu tempo, tem que ser para Deus, amém? Mas hoje em dia o homem se levanta tão preocupado com as coisas desse mundo, com os afazeres desse mundo, que a primeira primícia ele não deixa para Deus. Quando sai de casa, sai com os olhos naturais e não com os olhos espirituais. A conta que o que você tem que fazer, acorde antes, amém? E depois você vai e faça. Mas tenha uma certeza que você buscou o Pai, Ele abriu os seus olhos para que você possa ver tudo aquilo que você veja naquele dia, amém? Então é assim que acontece na vida do cristão. As adversidades sempre vão aparecer na sua vida. Não precisa você abrir, mas no capítulo 21, de 15 a 19 do livro de Gênesis, encontramos uma passagem que Agar, em que Abraão teve o filho, amém? Ali, Agar é despedida da casa de Abraão com seu filho Ismael. E estando sem saber o que fazer, porque ela foi despedida ali, Abraão chamou Agar, deu ali um cântaro para ela, um alimento, e mandou Agar para o deserto. Foi para o deserto. Foi despedida ali da casa de Abraão com o seu filho. Chegou certo momento, acabou a sua água, acabou o seu alimento, ela pegou o seu filho, olhou assim, botou embaixo de um arbusto, para ali apenas esperar o fim, morrer. E ela não queria ver o seu filho morrer. Mas Deus ouviu, diz a palavra, o choro da criança, amém? Deus ouviu o choro da criança. E estando sem saber o que fazer, sem ter alimento, água e casa para morar, deixou o filho embaixo do arbusto e se afastou para não vê-lo morrer. Mas Deus ouviu o choro do menino, abriu os olhos de Agar, amém? E abriu os olhos de Agar, e o menino não morreu, e ainda o anjo fez uma grande promessa na vida daquele menino, amém? Ismael. Em Lucas, no capítulo 24, os 2 discípulos de Jesus estavam a caminho de Emaús. Os 2 discípulos, Jesus tinha sido crucificado, morto, ainda não tinha ressuscitado, ressuscitou ao 3º dia. E os discípulos ao caminho de Emaús, mataram o mestre, acabou tudo. Acabou tudo. Desanimados no caminho, foram caminhar no caminho, esqueceram da promessa, porque os seus olhos não estavam com a visão espiritual, amém? Eles tinham recebido a promessa do mestre. Você, irmão, tem várias promessas nessa palavra para a sua vida, amém? Para a igreja do Senhor. Você e eu somos uma igreja do Senhor.
Nós não podemos nos esquecer disso. Então, os discípulos estavam a caminho de Emaús. E chegou ali, triste, sem esperança, sem direção, porque os seus olhos espirituais estavam fechados e não conseguiram ver Jesus. Imagina, irmão, Jesus andando do lado deles. Aí você vai falar, poxa, irmão Lincoln, Jesus estava do lado deles e eles não viram? É verdade, irmão. E o Espírito Santo, toda manhã, está do seu lado, do meu lado, e às vezes nós não vemos. Toda manhã, o Espírito Santo está do meu lado e do teu lado, e nós não vemos. Mas nesta noite, eu creio que essa palavra foi o Senhor que me deu, porque eu pedi a Ele. Os seus olhos vão ser abertos. E você vai começar a contemplar milagres. Você vai começar a contemplar maravilhas. Você vai começar a ter visões. É promessa, meu irmão. É promessa. Você vai começar a ter visões. Você vai se deparar diante de uma situação. Você não vai mais chorar, não. Você vai chorar sim, mas na presença de Deus. Nessa noite eu falo, o inferno perdeu, amém? Já é derrotado, desde o início. Mas nesta noite, Deus vai fazer maravilhas na sua vida e na sua casa. Nessa noite, toda a cegueira da igreja do Senhor, na minha vida, na sua vida, vai sair. E nós vamos começar a contemplar as maravilhas do Senhor que está aqui neste livro, amém? Pouco de nós conhecemos, irmãos. É porque não lemos. Me desculpa falar isso agora, mas é porque não lemos. Mas tem muitas maravilhas aqui. E Deus quer que você leia. Então, que as adversidades vão sempre aparecer. Foi assim com os discípulos, foi assim com Agar e com outros. Adversidades sempre vão aparecer na sua vida. E você vai ter que tomar uma posição, que é a segunda verdade espiritual que eu quero compartilhar nessa noite. Então, sempre vai acontecer isso na sua vida. E você e eu vamos ter que tomar a posição, que é a segunda verdade desse texto que eu quero compartilhar com você, que é que diante da adversidade, você terá que tomar uma destas duas posições que eu vou falar agora. A primeira dela é se prostrar diante do problema, porque está cego espiritualmente, e isso te levará à morte e destruição. E a segunda é você. A segunda posição foi a que o profeta tomou. Ele orou a Deus para que orar a Deus para que você possa enxergar a situação, a adversidade, como Ele enxerga e confiar nele. Amém? Orar a Deus para que eu e você possamos ter a visão dos céus. Amém? Ah, eu quero, irmão. Eu mesmo estava lendo o livro de João, ali no capítulo, me faltou o capítulo agora, mas quando o versículo eu tenho, acho que é 5,38, se não for, João 5,38, o Evangelho segundo João, que a palavra diz assim: em verdade, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Eu estava nesse momento com Deus, meu irmão, quando eu li isso aqui, eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu quero. Eu sei que eu já tenho o Espírito Santo, né? E você também tem. Mas eu quero esse enchimento, amém? Porque um rio, meu irmão, quando ele passa, aonde ele passa, tudo que está sem vida começa a ter vida, amém? Tudo que está atribulado, tudo que está cansado, tudo que está desanimado, vai tendo ânimo, acabou a tribulação, é o rio. E você é esse rio. O Espírito Santo que está em você é este rio. E é isso que Deus quer. Eu falei, Senhor, eu quero. Então, a segunda posição
orar a Deus para que você possa enxergar a situação, a adversidade como Ele enxerga e confiar nele. Então, as duas posições que eu falei que você toma diante da adversidade, que o profeta Eliseu tomou a segunda posição. Aproveitando o contexto, nós estamos agora no feriado de carnaval, não é isso? Aí em que as pessoas, na folia, na festa da carne. Por quê, irmão? Porque estão cegas espiritualmente. Estão sem direção. E eu e você temos que interceder a Deus, como o profeta Eliseu, para que os seus olhos possam ser abertos e elas possam ser libertas, livres e viver uma vida com Jesus. Amém? Nossa igreja é uma igreja em células. A visão é resgatar, orar, buscar pessoas, buscar vidas. E para isso temos as ferramentas. O projeto Natanael 3, que você escolhe 3 pessoas para orar por elas, convidá-las para a sua célula e levá-las até o conhecimento de Deus. Você pode fazer eventos, convidá-las. Você tem várias ferramentas, eu e você, meu irmão. Mas eu e você precisamos tomar a decisão de usá-las. Meu irmão, quando nossos olhos são abertos, nós temos muito amor pelas almas, amém? Pelas vidas. Nós paramos um pouco de pensar em nós. Jó ali, quando ele começou a interceder pelos seus amigos, foi que Deus mudou a sua sorte, não foi? Então, isso que acontece. Na passagem bíblica que mencionei acima, lá de Agar, Agar se prostrou diante da situação e esperou a morte. E os discípulos saíram sem direção, tristes e sem esperança, porque os seus olhos espirituais não estavam abertos para entender, ter discernimento do que Deus estava para fazer em suas vidas. Essa pergunta Deus já fez para mim. Eu quero fazer para você. Na situação de Agar, o próprio Deus, nós lemos lá, eu falei para você lá em Gênesis, no capítulo 21, na situação de Agar, né, escrava ali de Abraão, que foi despedida e foi para o deserto. Você lembra que eu falei? Amém? Lembra? Está ligado aí? Amém? Na situação de Agar, o próprio Deus ouviu o choro da criança, abriu os olhos de Agar. Amém? E ali ninguém morreu. Deus abençoou. Na situação dos discípulos, o próprio Jesus se fez presente no meio deles e abriu os seus olhos. E eu lhe pergunto, irmão, para mim e para você, essa é para mim, irmão, e para você, na situação dos seus familiares, na situação dos seus vizinhos, na situação dos seus amigos, dessas pessoas que andam sem direção, estão aí na folia, distante de Deus, nesse mundo que está distante de Deus, quem será que Deus quer usar para abrir os olhos? Ele quer usar você, que é templo e tem a direção do Espírito Santo de Deus. Ele quer usar você. Eu estava com a família na minha casa e nós começamos a conversar sobre a essência de Deus, sobre o primeiro amor. E nós começamos a falar sobre os nossos familiares, se nós apresentamos todo dia eles diante de Deus, sobre os nossos amigos do trabalho. É amor pelas almas, amém? E aquelas que estão mais próximas de você. Não fique triste não, fique alegre, porque Deus hoje está falando com você, amém? Irmão, quando o povo de Deus ora, a terra se estremece, amém? Quando o povo de Deus ora, as correntes são quebradas.
quando o povo de Deus ora, as pessoas são libertas pelo nome de Jesus. Entra no seu secreto, entra no seu lugar secreto, fala com Deus. Faz a lista lá, meu irmão, das pessoas que você ama, das pessoas, dos seus vizinhos, mesmo os vizinhos que você não tem nem muito relacionamento, mas Deus ama ele, amém? Deus ama ele e quer que ele se salve. Use as ferramentas, as células, vamos avançar sobre essa cidade, amém? Nós vamos avançar. Não é porque eu e você queremos, é porque Ele quer, amém? É porque Deus quer. Então, isso que vai. Então, eu falei com você, né? Então, na situação de Agar, na situação dos discípulos, houve a intervenção do Senhor. Mas na situação deste mundo, o Espírito do Senhor vai operar, com certeza. Mas Deus quer que você esteja na brecha, amém? Pelas vidas, pelos seus familiares. Tem pessoas que às vezes ficam na situação de Agar, se acomoda. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe. Eles estão lá, embaixo do arbusto. E se você não se levantar como intercessor, eles vão ir sem Deus, amém? Mas não vão não, porque você vai se levantar em nome de Jesus. Eles são promessa do Senhor na sua vida, amém? A sua casa, toda a sua casa é promessa do Senhor. Mas Deus está lhe dizendo para você nessa noite, se levante, interceda, clame a mim pelos seus e pelas pessoas. A segunda posição foi que o profeta, a primeira que eu falei, né? Se prostra diante do problema, né? Que eu falei, a pessoa se prostra diante do problema porque está cego espiritualmente e isto te levará à destruição e morte. A segunda é o que ora a Deus para que você possa enxergar a situação, a adversidade como Ele enxerga e confiar nele, amém? Meu irmão, para Deus não há nada impossível, amém? Todas as coisas estão sob o controle de Deus. A minha vida, a sua casa, a minha casa está sob o controle do Senhor. E nesta noite, Ele vai fazer algo novo na sua vida, na sua casa. O profeta Eliseu, como eu falei, né, a posição que o profeta tomou, a segunda posição, orar a Deus para que possa enxergar a situação com os olhos espirituais. O profeta Eliseu, logo de manhã, no versículo 15 de 2 Reis, capítulo 6, já recebe a notícia, não muito boa, daquele jovem, Geazi. E ele toma uma posição de orar a Deus. Vê o versículo 15, fique com a Bíblia aberta. E o profeta toma a posição de orar a Deus. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos, aqui fala o texto. E ele toma a posição de orar a Deus e pedir para que abra os olhos daquele jovem, para que ele possa enxergar que maior é o que está com ele do que o exército da Síria que vinha para prendê-los. Amém? Você precisa orar para que Deus possa fazer você ver as situações como Ele vê. Porque dessa forma os seus olhos serão abertos e você entenderá e perdoará o seu irmão. Meu irmão, quando os olhos são abertos, eu entendo o meu irmão e perdoo ele. Você entenderá e perdoará o seu irmão. Você entenderá e Deus restaurará o seu casamento e a sua família. Você entenderá que quem guerreia as suas guerras é o Senhor e não o seu braço. Oro a Deus nesta noite para que você possa entender isto e Ele te dar a vitória. Amém? Eu gostaria que você
repetisse aqui essa oração comigo, essa palavra comigo. Se você nesta noite realmente quer que Deus abra os seus olhos espirituais. Amém? Fala assim comigo: Senhor, me perdoa por não estar vendo as adversidades, as coisas, como o Senhor a vê. Tem misericórdia de mim. Nesta noite, eu lhe peço, abre os meus olhos espirituais, para que eu possa enxergar e ver o agir do Senhor na minha vida, para que eu possa ver os planos do Senhor se cumprirem na minha vida. Amém? Deus quer isso para a sua vida. E nada pode impedir, meu irmão, o agir de Deus na sua vida. A terceira e última verdade espiritual que podemos encontrar nesse texto é que quando os seus olhos espirituais são abertos, você contempla o agir e as maravilhas de Deus na sua vida. E você e eu passa a ter o controle da situação. Amém? Porque Deus bota nas suas mãos. Amém? Ali, se você continuar lendo esse texto em casa, você vai ver que Eliseu passou a ter o controle da situação. Amém? Aquele exército virou ali o exército de Eliseu. Ele falou, faz assim, faz assim. Vem para cá, é por ali. Ele que foi falando, vai fazendo isso. Amém? No mundo espiritual, quem dá as ordens dentro da sua casa é você. Isso já foi outorgado a mim e a você por Deus. Cadê o sacerdote? Levanta a mão aí. Quem dá as ordens dentro da sua casa, né, é você, porque Deus já lhe outorgou isso. Amém? É você que tira, coloca, é você que faz, desfaz, é você que fala, sai daqui em nome de Jesus, está curado em nome de Jesus. Mas uma coisa é necessária, você tem que estar na presença dEle. Você tem que buscar Ele. E aqui nesse congresso desses jovens, está buscando mesmo. E quando busca, acontece. Amém? Isso não é, estou falando profecia não, que está na palavra. Amém? A gente precisa conhecer a palavra, está na palavra. Então, quem dá as ordens dentro da sua casa é você. Amém? No mundo espiritual também, as mulheres também. As sacerdotisas. Amém? Seu marido não é cristão. Você que dá as ordens no mundo espiritual dentro da sua casa. Amém? Vai entrar aqui tranquilinho. Vai sentar comigo e vai ouvir a palavra. Amém? No mundo espiritual. Você não precisa sussurrar no ouvido do seu esposo. Amém? No mundo espiritual você já fala, vai entrar aqui tranquilinho, vai sentar e vai ouvir a palavra comigo. Amém? Em nome de Jesus. Profetiza a palavra na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, meu irmão. Amém? Você é um profeta dentro da sua casa. Quem está dando as ordens dentro da sua casa? Você está ligado com o céu. Não estou falando marido e mulher, não. Estou falando no mundo espiritual. Amém? Quem deu a ordem aqui? O rei da Síria lá é um rei poderoso, não é, meu irmão? Um rei poderoso, um exército poderoso. Falou, vai lá e prende o homem. É ruim. Vai prender o profeta? O homem de Deus? Ele falou, peraí. Não é assim não, ué. Quem está comigo é o braço do Senhor, amém? Quem está comigo é o Senhor dos exércitos, é o leão da tribo de Judá, é o Cordeiro de Deus, é o Todo-Poderoso, eu sou, amém? Aí o profeta foi lá, falou para o menino, para o moço, fica calmo,
Porque o leão da tribo de Judá está aqui, amém? E tem todas as coisas sob suas mãos. Você precisa orar. Amém? Meu irmão, eu e você, eu e você, precisamos sair de cena. Amém? Deixe a ansiedade e aprenda a depender de Deus, meu irmão. Apresente tudo diante dele e verá os milagres acontecer na sua vida, amém? Eu vou falar uma coisa, às vezes nós queremos entrar em cena, mas não é nós que temos que entrar em cena, amém? É aquele que guerreia as nossas guerras que entra, amém? Mas ele só entra de uma forma, é você orando, amém? Entregando, descansando. O profeta orou, foi a posição que ele tomou. Entregou a situação na mão de Deus. Aqui eu estou falando da diversidade, mas é tudo na vida, meu irmão. É no trabalho, é no colégio, é na faculdade, é tudo. O futuro, o presente, o porvir, tudo. Entrega e confia. Eu vou lhe falar agora, Jesus, antes da escolha dos seus discípulos, a palavra de Deus diz que antes do dia amanhecer, ele orou. Não, a palavra diz que ele orou a noite toda. Orou a noite toda para escolher seus discípulos. Você às vezes quer fazer tantas escolhas, né? E não ora um minuto a Deus. As escolhas da nossa vida têm que passar pelo céu, amém? É verdade, irmão. Passa pelo Senhor e Ele vai te guiar. Aqui o profeta orou e os olhos do jovem se abriram. Aí ele contemplou o agir de Deus na vida deles. Pôde enxergar o mundo espiritual. Viu muitos cavalos e carro de fogo em redor de Elias. Que eu quero ver muitos cavalos. Porque a palavra de Deus fala assim, meu irmão, que os anjos acampam ao redor do... né? Amém? Os livras e os guarda. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que os temes, o livra e os guarda. Que a meu favor e a seu favor, o Senhor destaca anjos. Amém? Envia anjos, não é isso? Para guerrear por mim e por vós. Eu quero ver. Eles estão aqui. Eu tenho certeza disso. Quando você está lá chorando no teu quarto, passando pela adversidade, ou quando você está ali se alegrando, eles também estão ali. Mas a necessidade dos nossos olhos espirituais estarem abertos. Tudo parecia perdido, acabado, sem esperança para aquele jovem que foi levar ali para Eliseu. E que no entender daquele jovem, iriam presos, talvez até mortos. Mas Deus passou a situação ao controle do homem de Deus. Deus quer passar a situação que você está vivendo ao seu controle. Mas você precisa tomar uma posição. Ou você toma a posição dos discípulos de Agar, não é isso? A posição dos discípulos e de Agar, você vai ficar doente, pode até morrer, ou você toma a decisão, a posição do profeta, de orar a Deus, para que abra os seus olhos espirituais e você possa enxergar a adversidade, as situações, tudo que acontece ao seu redor, tudo que você faz, como Deus enxerga. Amém? Meu irmão, eu e você, irmão Lincoln, mas nós somos seres naturais, somos irmãos. Mas nós somos guiados pelo Espírito.
Por isso que a gente deve andar na posição de oração, buscar a Deus. É assim que Deus faz. As adversidades vão sempre acontecer, mas você precisa enxergá-las com os olhos de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, nada está perdido, amém? Nada na sua vida, na minha vida, passa sem os olhos de Deus estar vendo. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele contempla o seu levantar, o seu caminhar, o seu deitar. Ele sabe tudo da sua vida. Há pessoas que às vezes pensam que estão fazendo as coisas escondidas, né? No oculto. Mas Deus está vendo. No mundo espiritual, meu irmão, tudo está sendo descoberto. Aí você fala, é segredo nada. Tanto Deus como o diabo sabe. Amém? Então, no mundo espiritual, está tudo descoberto. Então, que nesta noite, a minha visão, a tua visão, Deus possa estar abrindo para que nós possamos, todos os dias, no nosso caminhar, enxergarmos com os olhos de Deus. Amém? Vou pedir a música que vem aqui, porque vamos cantar um louvor que eu falei com o Fabiano. Meu irmão, essa mensagem, abrindo os olhos e mudando a visão, é o que Deus quer para mim e para a tua vida, amém? Eu quero dizer que você é uma bênção. Você é um vaso valoroso na mão do Senhor. Mas do jeito que está o mundo aí, meu irmão, quem vai mudar é esse exército que está aqui, amém? Quem vai mudar a situação desse mundo, quem vai mudar a situação do nosso país, somos nós. As ordens emanam da igreja do Senhor. Não há ferrolho, não há portas, não há muros, não há inferno que se depare diante do Senhor. Agora nós somos um exército corajoso. Nós somos um exército forte. Não na minha força e na sua força, mas na força do Senhor. Na força do leão da tribo de Judá. Na força do eu sou. E fique tranquilo. Só uma coisa você precisa fazer. Se dispor. Eu cheguei numa igreja lá em Ponta Grossa, no Paraná. O pastor falou assim, Lincoln, estavam esperando você. Pastor John Stallenberg, um amigo. Você vai ser o evangelista aqui. Eu tinha muito tempo não, sabe? Tinha um tempo de convertido, mas não era. Eu falei, pastor, você é evangelista? Deixa eu orar. Porque a guerra é forte, meu irmão. Amém? Eu tinha que entrar pelas casas, pela cidade, orar, jejuar, fazer tudo. Falei, deixa eu orar, pastor. Aí fui orar. Eu ali falei, meu Deus, será que eu vou entrar, hein? Vou entrar nessa guerra? E Deus falou comigo, Lincoln, meu filho, você é muito ingênuo. Você já está na guerra há muito tempo, meu filho. Vá em frente, porque eu sou contigo, amém? Aí me falou outra coisa. Medita no livro dessa lei de dia e de noite. Nunca se esqueça da minha palavra. Que ela possa estar no teu coração. Quando você levantar, quando você caminhar, quando você deitar, quando você entrar no seu trabalho, quando você for entrar nas casas. Não vai ser você que vai entrar. Sou eu que vou contigo. E eu fiz. O Senhor foi comigo. E foi uma bênção. E eu comecei a aprender que eu devo sempre depender de Deus. E quando eu me esquecia, Deus vinha e vem cá, Lincoln. Falei, ô Senhor, né?
Nessa noite, meu irmão, Deus está falando contigo porque Ele te ama, amém? E Ele está falando contigo, sabe por quê? Porque Ele confia em você. Olha, Ele confia em você, Ele te ama. Ele quer que você se esqueça do ouro e da prata. Ele quer que você se esqueça dos seus problemas, das suas dificuldades, e vai buscar aquilo para que Ele lhe vocacionou, as almas, as vidas, amém? A começar dentro da sua casa. Olha, meu irmão, só tem um jeito: buscando a Deus e orando. Se você começar pelas madrugadas, você vai sentir sono. No outro dia você vai acordar muito cansado, mas depois você se acostuma, amém? Porque Deus faz isso contigo. E no início tudo é difícil, nada é fácil, mas você tem que iniciar. A primeira noite, a primeira manhã, a segunda noite, a terceira noite, a quarta noite, ou a quarta, quinta, sexta manhã. Eu estou falando isso porque o Mestre nos ensinou isso, Jesus. Antes do dia amanhecer, Ele já orava. E também quando caía o dia. Eu quero cantar esse louvor com você. E depois desse louvor, aqui o profeta, olha só, o profeta Eliseu, ele era uma autoridade espiritual, amém? Era um profeta, uma autoridade, irmão. Você tem que entender isso, ele era uma autoridade. Geazi estava ali, aquele jovem estava sob a autoridade daquele profeta. Ele falava para o jovem, faz isso, o jovem fazia, não é isso? Quem orou pelo jovem? Foi ele, amém? E depois desse louvor, a autoridade espiritual, que é o nosso pastor Augusto Rodrigues, no mundo espiritual é ele, amém? Sobre o rebanho, sobre a igreja do Senhor aqui neste lugar, vai orar pela sua vida, para que seus olhos, nossos olhos, o meu também, possam se abrir. Eu quero, irmão, eu quero esse negócio, amém? Eu quero enxergar as coisas com a visão de Deus. Eu quero, meu irmão, eu quero. Nem que eu tenha que dormir menos, eu vou dormir menos, mas eu quero. Eu quero. Agora você tem que querer. Não adianta o nosso pastor se rasga de falar aqui, de falar, orar. Mas se o coração não querer, não acontece. Agora eu sei que aqui tem um montão de gente que quer, quase todos vocês querem. Olha, eu vou te falar uma coisa. Deus nesta noite, se Ele me deu essa palavra, confirmou através de uma irmã que nem sabia o que eu estava preparando. E ela sentou na mesa comigo e falou: olha, Deus falou assim, abrindo os olhos da sua igreja, amém? Ela não sabia o tema, não sabia o que eu estava falando, e a irmã falou comigo, amém? Então é um momento, irmão. Olha, existem momentos, e o momento é esse, amém? De você recebe essa oração com fé. Ora também você recebe, e o seu dia, a sua noite hoje vai ser diferente. O seu dia amanhã vai ser diferente. Você vai começar a ver cavalos de fogo, carruagem. Você vai começar a ver anjos lutando dentro da sua casa. É você que ordena, meu irmão. Você entendeu, irmão? É você que ordena. A autoridade já foi dada para você. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos cantar essa música e depois chamar o nosso pastor que esteja orando por isso. Mas eu queria só perguntar um negócio antes, Fabiano, que eu esqueci. Olha, Deus age assim na vida das pessoas. Eu não sei se... E agora, para Deus agir assim, há necessidade de eu ter uma aliança com Ele. Uma aliança com
Deus. Eu preciso estar debaixo da aliança, amém? E se você entrou aqui nessa noite, e se você ainda não teve essa aliança com Deus, você ainda não confessou Jesus Cristo com a sua boca, não falou, eu quero Jesus como meu único, suficiente Salvador na minha vida. E se você entendeu a mensagem, tudo o que foi falado, e nessa noite você quer decidir, você fala, eu quero Jesus na minha vida. Nessa noite você quer fazer uma aliança com Ele, ou você quer restaurar, você andou distante de Deus e quer restaurar a sua aliança com Deus. Vou pedir que todos estejam orando. Tem alguém nesta noite que quer essa aliança com Deus? Quer estar debaixo dessa aliança? Porque quando você está debaixo da aliança, você está debaixo da proteção de Deus, amém? Quando você está debaixo da aliança, as coisas só acontecem se o Senhor permitir. Então, se você quer nesta noite, a Bíblia fala que você tem que confessar com a boca, vinde a mim todos que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei, amém? E a palavra de Deus também diz, eis que estou à porta e bato, se abrires a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa, sentarei à sua mesa e cearei contigo. Tem alguém nessa noite que quer fazer essa aliança com Deus, quer vir para Jesus? Levante sua mão que eu quero orar por você. Se tem alguém nessa noite. Talvez você tenha saído de casa desanimado, falando não tem jeito, tudo está acabado. Talvez você saiu de casa e falou, Senhor, se o Senhor tem alguma coisa na minha vida, eu vou naquela igreja e o Senhor fala comigo. Se você ainda não fez essa decisão, essa aliança, tem alguém que quer aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, quer estar debaixo dessa aliança? Levanta a sua mão. Tem alguém? Aqui à direita, à esquerda, aqui no centro, aqui à direita, tem alguém? E tem alguém que quer se reconciliar com Jesus? Você andou distante de Deus, você serviu a Deus, mas depois se afastou, e nessa noite você está dizendo, eu quero renovar a minha aliança, eu quero me reconciliar com o Senhor, eu quero que Ele abra os meus olhos, para que eu possa enxergar. Tem alguém? Levanta a sua mão. Você quer se reconciliar? Amém, glória a Deus, amém. Tem alguém mais que quer se reconciliar com o Senhor? Oportunidade Deus dá, até de você fazer um compromisso com Ele, de você aceitar. Agora quem escolhe é você. Tem alguém que quer renovar a aliança com o Senhor? Mas alguém, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, se tiver alguém que quer aceitar Jesus nesta noite, ou refazer a aliança, que levante a sua mão em nome de Jesus. Tudo que estiver atrapalhando no mundo espiritual agora, eu quebro em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. E se você quer vir para Jesus, levante a sua mão. Tem alguém? Eu quero Jesus na minha vida. Ele vai entrar na sua casa e vai cear contigo. Levanta a sua mão, você precisa ter aliança com Ele. Não tem mais ninguém? Só uma irmã, né, que está se reconciliando com Jesus, amém? Vou pedir a essa irmã, vem aqui, irmã, para a gente orar com a irmã, em nome de Jesus. Vamos orar aqui. Vou pedir ao nosso pastor que esteja orando, Senhor, pela nossa irmã. A igreja esteja em oração, amém? Deus quer mudar a tua história, mas você tem que permitir que Ele entre na sua casa, amém? E mude a sua história. Deus quer mudar a sua vida, mas você tem que permitir que Ele entre na sua vida e mude a sua vida. Eu tinha dificuldade, eu não deixava Deus entrar na minha vida, então não tinha como Ele mudar. Mas aos 27 anos aceitei Jesus, Ele entrou na minha vida e nunca mais eu fui o mesmo. Se você está aqui e não fez essa decisão ainda, dá tempo de você correr. Agora você vem correndo, amém? Vem para cá, para frente, que o pastor vai orar por você, porque é rápido, é rápido. Deus quer fazer mais coisas, é rápido. Então, mas se você ainda não aceitou, quer vir, vem aqui à frente. Tem alguém? Tem mais alguém?
Ele só entra se você permitir. Vamos cantar então, louvar a Deus. E depois nosso pastor vai estar orando pela igreja. Amém, amém. Um jovem aqui. Tem mais alguém? Vem, meu irmão, vem. Não resista ao Espírito Santo não, irmão. Não resista ao Espírito Santo não. Tem mais alguém que quer vir? Vem. Tem mais alguém? Não resiste ao Espírito Santo não. Tem alguém que quer vir? Vem. Tem mais alguém que quer vir? Não resiste ao Espírito Santo não. O Espírito Santo de Deus está aqui, amém? O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele quer fazer uma obra grande na sua vida, na sua casa. Mas você precisa vir. Você precisa renovar a sua aliança com Ele ou aceitá-lo. Aí Ele entra. Vamos estar cantando então, enquanto o pastor ora, essa canção para que Deus possa abrir os seus olhos. E depois nosso pastor vai estar orando, amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Eu quero perder o som outra vez, Queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Abre os meus ouvidos, vamos clamar. Abre os meus ouvidos, Eu quero ouvir. abre os meus olhos, abre os meus olhos. Eu quero ver. Peça a Ele, irmão, peça a Ele. Abre o meu coração e Ele vem com seu amor, Teu grande amor. eu quero sentir seu grande amor. Eu quero me apaixonar Outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Diga que você tem sede. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, Eu tenho fome, fome de ti. eu tenho sede, eu tenho tenho fome, fome de ti. Eu Como tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome,
Cobre-me com teu amor, com teu calor. Revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, eu tenho sede, eu tenho fome, e fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, tenho sede, tenho fome, fome de ti. Aleluia. 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 Queridos, entre os exemplos dados nessa noite sobre abrir os olhos, foi citado os discípulos no caminho de Emaús. Era domingo pela manhã. Aqueles discípulos estavam derrotados por dentro, porque era o terceiro dia da semana, ou o primeiro, perdão, dia da semana, o terceiro da morte de Jesus. E eles investiram toda a vida em Jesus, Jesus neles. Mas aquele momento ali era de decepção. E eles, diz o texto em Lucas capítulo 24, verso 16. Mas antes disso, você entendeu essa passagem? É que eles iam caminhando, saindo de Jerusalém, eles estavam esperando, cadê esse Jesus que não ressuscitou? Desesperança. A tragédia tinha acontecido e eles estavam voltando para Emaús, eles estavam no caminho de Emaús, e aí um homem se aproximou e esse era Jesus. Mas o verso 16 do capítulo 24 pode ser colocado aí na tela. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Coincidentemente, essa madrugada nós fomos dormir quase 2 da manhã, conversando com alguns irmãos sobre ver, ter visão, ver realidade do mundo espiritual. E nós sabemos que aqui era uma cegueira dupla. Aqueles discípulos, eles estavam se alimentando só das más notícias. Aqueles 2 discípulos só conversavam sobre a desgraça, só via na crucificação uma derrota. E Jesus se aproxima, começa a conversar com eles. Vocês podem sentar ou podem ir para o lugar de vocês. Não, a igreja eu estou terminando aqui, vamos orar. Foi eles aqui. Jesus se aproxima e pergunta para eles o que é que vocês estão conversando, sobre o que estão discutindo. Eles pararam, olharam assim. Irmãos, o texto dá para quase perceber. Eles olharam assim. É o único estrangeiro aqui, é? Com Jesus. É o único estrangeiro aqui, é? Que não sabe nada do que está acontecendo, do que aconteceu nesses últimos dias. Do homem que a gente pensou que ia restaurar tudo e que era profeta e tudo, mas agora faz 3º dia que ele morreu. Você não está sabendo de nada. E Jesus vai dizer mais adiante: vocês são tardos em entender as Escrituras. Olhos fechados. Aqui você pode pegar o seguinte: você pode entrar numa luta tão tremenda, numa dificuldade tão longa e de tempo, que você fica pessimista e perde a fé, que pode promover a remoção de montanhas. Sofrimentos prolongados podem abafar sua fé. Mas a palavra de Deus nessa noite é que alguém ore sobre você. O profeta Eliseu orou para que o jovem visse. Alguém precisa orar por alguém, porque a vida cristã é assim.
Alguém ora por alguém na hora de tribulação para que veja. Mas mais do que ver, eu quero que você entenda essa mensagem, eu encerro aqui. Não estamos falando de ver anjos, também pode ser. Também precisamos ter visões, mas aqui é ver, entendimento interior, tardos em conhecer as Escrituras. A cegueira dos olhos era provocada por causa da falta de entendimento das Escrituras. E o que nós precisamos é encher a nossa mente da palavra de Deus. Então os nossos olhos vão ver coisas espirituais. Por isso Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 1, verso 18, ele diz: eu oro, irmãos, para que os olhos do vosso coração. Coração tem olho? Não, isso fala de entendimento. Ele disse: eu oro ao Deus Pai. Ele já está orando antes, mas aqui eu já estou pegando aqui. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Olhos do coração está falando de entendimento ou discernimento espiritual. Vocês precisam ser iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança. Porque se você não tem entendimento das Escrituras, as tribulações traz desesperança. E sofrimento todos nós passamos. Mas nós dissemos aqui numa mensagem em novembro que a atitude correta do cristão em meio aos sofrimentos é o segredo para uma vida triunfante. Se não há entendimento da palavra, você fica órfão, você fica à deriva. Nas grandes tribulações da vida, nós precisamos ter um suporte, saber onde estamos colocando os pés. Deus reina, louvado seja o seu nome. O seu trono está entronizado entre querubins, estremeça a terra. Ele tem o controle da minha vida. Aí você se volta então para o entendimento interior. Porque eu não posso orar nessa noite apenas que você tenha visão. Porque crianças também têm visão ou visões. O meu neto tem. Mas não tem entendimento. E a igreja tem que ter entendimento. Quem entendeu? Para que as visões sejam combinadas com o entendimento da palavra de Deus. Quem nos sustenta, irmãos, é o entendimento da palavra de Deus. No caso de Eliseu, porque ele podia orar espiritualmente, ele estava num patamar por causa da comunhão. Aí ele tinha entendimento de quem era o seu Senhor. E Geazi, porque não viu? Geazi, porque não viu? Geazi é o jovem, porque não viu? Porque Geazi era o auxiliar de Eliseu, como Eliseu foi auxiliar de Elias. Por que Geazi não viu? Para a juventude essa pergunta. Porque no verso anterior, ou no capítulo anterior, Geazi se envolveu com o pecado da cobiça. Independente do pecado, qualquer pecado que rouba a sua relação com Deus, sua comunhão, você perde o discernimento espiritual. Para orarmos por visão, precisamos orar por arrependimento. Porque a mensagem do evangelho que João começou a pregar, João Batista, como foi? Arrependei-vos e qual foi a mensagem que Jesus começou a pregar? Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Quando há coração contrito e arrependido, as cortinas do reino espiritual se abrem. Porque um coração contrito e arrependido na presença de Deus, ele não desprezará
A comunhão vem, e é dessa comunhão que o nosso entendimento brota. Então eu vou ter discernimento espiritual. Não existe visão se não houver correção de vida. Então, para que você não volte para casa iludido, a primeira oração nessa noite é por confissão. Os olhos dos discípulos estavam impedidos por causa do pecado da incredulidade. Geazi não viu por causa do pecado da cobiça, e a gente não vai pregar agora, mas só é ler em casa. Então veja bem, irmãos, Deus quer abrir seus olhos para que você entenda o vale que porventura você esteja passando. Mas é preciso confissão. Então Paulo diz: oro para que os olhos do vosso entendimento ou do vosso coração se abram. Então a primeira oração nessa noite, e eu creio que Deus quer fazer isso, porque Ele quer trazer visão à igreja, uma igreja madura. Mas seja, primeira oração, seja por arrependimento. Porque essas coisas ofuscam o entendimento da glória de Deus. Você pode fechar seus olhos agora. Nesta noite, Senhor, o Senhor conduziu essa palavra. E nós reconhecemos, Senhor, que como igreja evangélica batista Intermares, nós precisamos, Senhor, ter visões dos céus. Precisamos ter entendimento, discernimento. Deus, nós precisamos conhecer mais a Tua palavra. Nós precisamos caminhar, Senhor, por fé, dia a dia. Uma vida de vitória, uma vida plena. Pai, mas nessa noite, sabendo que o Senhor quer abrir os nossos olhos para ver como Eliseu viu, ó Deus, que ao nosso redor maior é aqueles que estão conosco do que o que está lá fora. Pai, no nome de Jesus, nós reconhecemos que nós precisamos de arrependimento, precisamos de confissão, precisamos reconhecer, Senhor, que nós precisamos nos voltar para o Senhor, num coração contrito, arrependido. Só onde há arrependimento genuíno, há conversão. Aonde há confissão, há conversão. E se há conversão, a presença do Senhor no nosso meio. Nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, a primeira oração que nós fazemos, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos por aquilo, Senhor, que tem afetado a Tua santidade, ou por aquilo que tem quebrado o nosso relacionamento com o Senhor. Geazi não pôde ver, Senhor. Os discípulos não puderam ver. E tantos outros na Bíblia não puderam ver, Senhor, porque perderam comunhão. Mas nessa noite, Senhor, nós reconhecemos isso. E somos desafiados, Senhor, a suplicar o Teu perdão, a Tua graça e a Tua misericórdia. Senhor, passa Teu sangue sobre a vida da Tua igreja. Senhor, passa o Teu sangue sobre a vida da liderança. Passa, Senhor, Teu sangue remidor nesse momento, porque o Senhor comprou essa igreja por preço de sangue. Essa igreja local é do Senhor Jesus Cristo, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Senhor, não importa o pecado, não importa as decisões erradas, o que vale para o Senhor é um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração consciente de que precisa voltar, e nessa noite nós dizemos: Senhor, nós queremos voltar ao primeiro amor, Senhor. Ah, sim, agora sim, ó Pai, nós pedimos: abre os nossos olhos espirituais. Abre os nossos olhos espirituais para vermos, Senhor, a beleza da Tua graça sobre nós. Como Paulo disse aos Efésios, Senhor, para que possamos compreender a esperança da nossa vocação. Como é lindo, Senhor, como é lindo ver, Senhor, aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. O Senhor pegou a nossa iniquidade, o Senhor nos perdoou. Aquele documento, aquela cédula que era contrária, o Senhor cravou na cruz
e deu brado de liberdade para todos nós. E é por isso que o Senhor nos arrancou de um império tenebroso, o império das trevas, e carinhosamente nos transportou para o reino do seu maravilhoso amado Jesus Cristo. Senhor, nós declaramos nessa noite que o sangue de Jesus Cristo já foi derramado sobre a nossa vida. Senhor, nós declaramos que nessa noite nós tomamos posse do nosso perdão, Senhor. Pai, nessa noite nós declaramos que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Declaramos também nessa noite que os mistérios de Deus é para a sua igreja. Declaramos, Senhor, que somente o pecado pode limitar a visão espiritual, Senhor, que o Senhor nos colocou. Aleluia. E eu preciso ler esse texto para a igreja. De Coríntios, 1 Coríntios. Essa é uma declaração, irmãos, que nós precisamos tomar posse dela. E aí eu me incluo aí. O mundo não pode ver. 1 Coríntios capítulo 1, verso 8. Falando sobre os mistérios de Deus, Paulo diz assim: nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor na glória. Todavia, você pode ler comigo? Aí não. Primeiro eu disse, foi? Eu disse segundo. 1 Coríntios capítulo 2, perdão. 1 Coríntios capítulo 2, verso 8. Nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Tenham sua paciência, porque isso aí, para você sair com esse texto. Todos juntos? Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Até aí. Ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém sentiu, ninguém imaginou, ninguém. Verso 10. É para a igreja de Intermares, verso 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Muito bem. Pois quem conheceu os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conheceu os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Verso 12, todos juntos. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. E para encerrar, verso 16. Verso 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que eu quero dizer com esse texto? Até onde vai a revelação do Senhor para a sua vida? Até onde vai a revelação do Senhor para a sua vida? Até onde vai seu entendimento espiritual, os seus olhos espirituais? Até onde vai? Até onde Martinho Lutero disse? Até onde Agostinho disse? Ou algum teólogo moderno disse? Até onde vai o entendimento de Deus? Os mistérios de Deus? Até onde você pode ter? É ilimitado, porque eu e você, a igreja, temos a mente de Cristo. E o que cabe a nós é buscarmos a revelação da palavra de Deus. E por essa revelação, os nossos olhos espirituais serão abertos. Eu digo o seguinte: abertos para ver, só para saber a situação que você está vivendo,
Isso é muito pequeno. Eu quero que Deus me mostre com visões o que eu estou passando, mas isso é muito pequeno. Deus quer botar você ao lado dele e compartilhar dos mistérios eternos da sua glória comigo e com você. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. E vamos encerrar com essa canção. É a mesma canção? Vamos encerrar com essa canção. Por isso, Igreja Evangélica Batista de Intermares, com uma autoridade espiritual, eu profetizo sobre essa igreja que o entendimento espiritual de Deus será elevado nesse lugar. Coisas grandiosas, não somente sobre a minha luta no lar, com o filho, na minha casa, no emprego, mas os mistérios de Deus para essa igreja até a eternidade. Já foi dito pela palavra lida que nós temos a mente de Cristo. E aí eu quero pedir que você entenda: Deus quer revelar o destino de Cabedelo. E Cabedelo foi entregue a essa igreja. E nós precisamos buscar revelações nesse nível. O que Deus quer para Cabedelo, para Paraíba, para o Brasil. Eu sei que Ele também quer para a minha casa, mas é muito pequeno. Nós queremos elevar o nível. Elevar o nível. Elevar o nível em nome de Jesus. Porque aquilo que olho não viu, ouvido não viu, nem desceu ao coração do homem, é o que Deus reservou. Mas quem entendeu? Nós entendemos pelo Espírito que nos foi dado. Adore ao Senhor. Abre os meus ouvidos. Sim, Senhor. Eu quero ouvir. Sim, Senhor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Sim, Senhor. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver meu coração. Que essa canção seja uma palavra profética nesse lugar. Essa canção seja uma palavra profética nesse lugar. Abre meu coração. Eu quero sentir teu grande amor, Senhor. Aleluia. Eu quero me apaixonar. É a volta, é o quebrantamento. Outra vez. É o quebrantamento, o Eu lugar quero me secreto. desesperar. Só aí, no lugar Outra secreto. vez. Eu quero perder o som. Essa busca por Deus. Outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. Outra vez, eu quero me desesperar. Outra vez, eu quero perder o som. Outra vez, queimando de amor por ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Senhor, nessa noite te agradecemos, Senhor, por esse momento tão rico na tua presença. Obrigado, Senhor, por conceder a oportunidade de estar adorando ao Senhor com o corpo de Cristo. Agora, Pai, no nome de Jesus e pelo Espírito Santo, ó Deus, nos conduz em paz e que o Senhor
Venha trazendo, Senhor, o entendimento da Tua palavra. Abre os olhos do nosso coração, abre os nossos entendimentos para conhecer os mistérios da palavra do Senhor, porque nós já temos o Espírito Santo e sem medida. Assim, Pai, uma semana abençoada para a Tua igreja. Leva-os em paz aos seus lares. Põe anjos, Senhor, monta guardas ao redor de cada família aqui. Ó Deus, e que essa semana seja uma semana na presença do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo do Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo seja manifesta nos nossos corações, hoje e sempre. Amém e amém. Dê um abraço, seu irmão. Que Deus abençoe.